Olá, espero que tu estejas bem. Hoje eu vim conversar, né, sobre a segunda parte aí da Lei Orgânica do Município de Gramado, certo? Para conversar contigo, dizer que o município de Gramado tem, então, como poderes, né, do município, poderes municipais independentes, aí o Legislativo e o Executivo, aqui não contamos, então, com o Judiciário. Como não, Karina? O Judiciário está ali na avenida, né? Não, o judiciário que existe no município pertence ao Estado ou à Justiça Federal ou Justiça do Trabalho, que são federais, tá bem? É vedada a delegação de atribuições entre esses poderes, eles são independentes e harmônicos entre si, como a Constituição Federal já fala, né? E o município de Gramado, então, ele possui, né, dentro do Poder Legislativo, que é exercido, então, aí através da Câmara Municipal, atualmente composta por 9 vereadores, né, e a cada ano, e principalmente no primeiro ano de cada legislatura, né, de cada eleição, aí, depois que passa a eleição, a Câmara Municipal vai reunir-se em sessão ordinária, eu já vou te explicar esse conceito, ordinária, no dia 1º de janeiro, para dar posse aos seus vereadores, ao prefeito e ao vice, bem como eleger aí a sua mesa diretora, além das comissões permanentes aí, né, para o mandado de 1 ano, tá bem? E aí, depois disso, vai entrar em recesso, conforme o regimento da Câmara, né? E durante essa sessão ordinária, a Câmara funciona, então, durante a legislatura, né? No mínimo uma vez por semana, tá bem? Nós vamos ver, né, pessoal, que quando a gente vai tratar, né, da lei orgânica, ela vai falar sobre vários pontos aí relacionados à ideia, né, de que essa mesa que vai ser eleita lá no primeiro ano e assim sucessivamente, né, ela poderá, né, ser constituída novamente a cada ano, aliás, ela vai ser constituída a cada ano, certo? E aí a convocação, e é isso que eu queria te explicar, né, em relação às comissões permanentes, à sessão ordinária, as sessões ordinárias, elas são aquelas sessões que ocorrem regularmente durante o ano legislativo, para a discussão de leis, para receber o prefeito para julgar as contas do executivo, né, para solicitar que algum funcionário, algum servidor, algum cidadão, ou até mesmo vice-prefeito, prefeito, venham até a Câmara Municipal para prestar informações, né? E isso são sessões aí ordinárias. Agora nós temos também as sessões extraordinárias, que são aquelas sessões que, como o próprio nome diz, né, são extraordinárias, para além do ordinário, e que são para determinados casos, como, por exemplo, calamidade pública, ou para resolver um problema de urgência relacionado ao município. Essa convocação dessa sessão, né, legislativa extraordinária, ela pode ser feita pelo presidente da Câmara, por 1/3 dos vereadores, pelo prefeito e pela comissão representativa. E aqui, né, na comissão representativa, eu quero fazer uma diferença contigo entre comissão permanente, que tu já viu que eu comentei, e essa chamada comissão representativa. Quando o plenário, né, então, da Câmara toma posse e é eleita a mesa diretiva, já sai em recesso, não é isso? Essa comissão, perdão, representativa serve para isso, para representar o legislativo, a Câmara Municipal, enquanto no recesso, então, aí, né, durante as férias. E aí serve para quê? Para manter a ordem do legislativo, para preservar o poder legislativo, para justamente convocar para sessões extraordinárias, né? E a comissão representativa ela vai ser dissolvida após quando começa, então, o ano legislativo ordinário. Nós temos também, né, que a convocação, né, ela vai ser feita num prazo determinado, para matérias determinadas, e cabe à mesa definir, né, as sessões, então, e as reuniões para atender aqueles assuntos extraordinários, tá bem? Outra coisa importante, a legislatura, né, ela dura 1 ano, tá, para as mesas e comissões, e não pode haver recondução para o mesmo cargo. Tu cuida, né, porque não é que não é vedada toda e qualquer recondução, né, ou para entender melhor, para a reeleição, né, mas não pode ser para o mesmo cargo na eleição subsequente, tá bem? Então, tem que mudar os cargos aí. A Câmara vai se reunir, então, como eu te expliquei, em sessões
ordinárias, extraordinárias e também nas sessões solenes, tá? As sessões solenes que são, para algum ato de solenidade pública, atos festivos e assim por diante, tá bem? A Câmara de Gramado, ela tem, né, por condão ser de sessões públicas e voto aberto, tá bem? Mas o voto secreto pode ocorrer aí conforme a Constituição Federal e leis específicas possam determinar, tá ok? Pessoal, outra coisa importante, né? As deliberações da Câmara são tomadas pela maioria dos votos, tá? Presente a maioria absoluta dos membros, ou seja, 50 mais 1 dos membros aí, né? 50%, e aí tomada pela maioria dos votos, tá? A prestação de contas do município, que eu te falei, sobre a gestão financeira, ela deve ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado até o último dia útil de janeiro do ano seguinte, e a Câmara de Vereadores até março do ano seguinte, tá? Então, até o último dia, útil de janeiro do ano seguinte, deve ser encaminhada para o TCE. E para a Câmara, até o 31 de março do ano seguinte. Então, de 31 de março até o último dia de janeiro do ano seguinte, eles têm para organizar tanto o controle externo, que é feito pela Câmara de Vereadores, quanto o controle externo, que deve ser feito pelo Tribunal de Contas do Estado, sendo que os dois fazem o que a gente chama de controle externo das contas municipais, tá bem? Essas contas vão ficar à disposição de qualquer contribuinte, vai ser remetido, como eu te falei, para o Tribunal de Contas, para a Câmara, né? E anualmente, pessoal, dentro de 60 dias do início da sessão legislativa, o prefeito tem que comparecer ou enviar mensagem à Câmara de Vereadores, né, cientificando o estado em que se encontram os assuntos municipais. Então, o município, enquanto Poder Executivo, está sempre se comunicando com o Legislativo, tá bem? Que mais que eu tenho para te dizer? Sobre os vereadores, essa parte do Legislativo, né? Tu vai ver que o nosso vídeo vai tomar um tempo sobre isso, é porque essa parte geralmente cai muito nas provas, tá? Então, isso geralmente vai cair com maior frequência para ti, então é importante que tu consiga, né, assimilar um pouco mais em relação a essa parte do poder legislativo, tá? O vereador, então, né, ele goza de garantias, né, assegurado aí garantias em relação às suas opiniões, palavras, votos, no exercício do mandato e na circunscrição do município. Outra coisa importante são as vedações, né, aos vereadores. Então, desde a expedição do diploma, ele não pode, então, celebrar contratos com a administração pública, aceitar ou exercer cargos de comissão no município, né, entidades de autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública, concessionária, e desde a posse, então, ser proprietário, sócio, controlador, diretor de empresa que tenha, né, contrato com a pessoa jurídica de direito público, ocupar cargo ou função, né, que sejam admissíveis ad nutum, e aí tem algumas leis que eu já conversei sobre isso. O que é um cargo ad nutum, né, Karina? São os cargos de comissão, são aqueles de livre nomeação e livre exoneração. Então, aí dentro da administração pública, autarquia, fundações, sociedade de economia mista, empresas públicas, concessionárias, enfim. E também não pode, desde a posse, ser titular de mais de um mandato eletivo, tá? Não pode ser vereador e deputado estadual, por exemplo. O vereador, ele está sujeito à perda de mandato, né, que em relação, então, a infringir qualquer uma dessas vedações relacionadas ao exercício do seu mandato, né, utilizar-se do mandato para corrupção, improbidade administrativa, atentar contra a dignidade e as instituições do Estado Democrático de Direito, proceder de modo incompatível com a dignidade, né, do seu mandato, do seu cargo e também aí da dignidade da Câmara. Fixar domicílio fora do município, né, se tiver os seus direitos, então, políticos suspensos. Cuidado com essa palavra. Geralmente se coloca cassação dos direitos políticos lá na lei de improbidade administrativa, e eu tenho um vídeo gravado sobre isso aqui, você também pode estar olhando e se apropriando desse conhecimento,
vai falar sobre essa questão que não é cassação dos direitos políticos, e sim suspensão dos direitos políticos, né? E que a gente encontra como exemplo a lei de improbidade administrativa, tá bem? As ausências, né, também ao plenário, o vereador precisa cuidar aí para exercer, né, o bom funcionamento da Câmara através do seu regimento interno, tá bem? O vereador, ele pode estar licenciando por motivos de saúde para tratar de interesse particular, desde que não seja superior a 120 dias, tá? E aí, então, isso tem que cuidar aí, porque geralmente muda, né, esses 120 dias aí. Que mais que é importante, né? Tu saber em relação a essa legislação e que cai, com certeza, aí na maioria dos concursos. Quais são as atribuições da Câmara Municipal, né? As atribuições e a competência da Câmara Municipal, segundo a lei orgânica do município de Gramado, depende da sanção do prefeito. Então, ele vai falar, né? Compete à Câmara Municipal com a sanção do prefeito, né? Legislar sobre todas as matérias atribuídas ao município, claro que respeitando a Constituição Estadual e também a Constituição Federal e a própria lei orgânica, votar o plano plurianual, né, o plano de governo aí sobre todas as ações e projetos governamentais do município, aprovar, então, e votar, né? Aprovar ou não, né? Mas votar as diretrizes orçamentárias, o orçamento anual, autorizar a abertura de créditos, né? A remissão de dívidas, que é o perdão de dívidas, concessão de anistias, isenções fiscais, promulgar leis, né, em casos pertinentes, como é, por exemplo, quando o prefeito acaba vetando uma lei, né, ao todo ou parcialmente, então a Câmara, eu vou estar dizendo o quórum daqui um pouquinho, a Câmara, ela pode, né, vir a promulgar, tá? Então, ela pode vir a promulgar, ela pode vir aí a dar a aceitabilidade e aprovação da lei, tá bem? Vai controlar aí, vai legislar a respeito de tributos de competência municipal, concessão de serviços, alienação, aquisição de bens, permissão de uso, né, dos próprios municipais, ou seja, dos bens municipais, transferir temporariamente ou definitivamente, aí, então, a sede do município, quando tiver interesse público, né? Cancelar a dívida ativa do município nos termos legais, autorizar a sua suspensão, a sua cobrança e também a relevação de ônus e também de juros, tá bem? Isso é importante tu guardar. Agora, isso era com a sanção do prefeito. Agora nós temos competências exclusivas da Câmara Municipal e aí hoje nós vamos ver até aqui e numa próxima oportunidade eu venho conversar um pouquinho mais contigo. Então, a competência, né, da Câmara Municipal, ela se dá com a sanção do prefeito, mas ela também tem uma parte que ela é exclusiva. Então, a Câmara possui competências exclusivas, né? Como eleger a sua mesa, como eu já te falei, elaborar o seu regimento interno, dispor sobre a sua organização, dispor sobre a sua polícia, né? Sobre a criação, extinção de cargos do quadro de pessoal, como vai ser o seu serviço, e emendar a lei orgânica ou reformar a lei orgânica é uma competência exclusiva da Câmara Municipal, requerer por 2/3, cuida esse numerário, né? Por 2/3 dos seus membros a intervenção no município, claro que em casos específicos. Exercer a fiscalização da administração orçamentária e financeira do município, com o auxílio do TCE, Tribunal de Contas do Estado, julgar as contas do prefeito, isso que é o controle externo aí das contas municipais. Sustar os atos do Poder Executivo que extrapolem, né, as delegações aí, então, ou que interfiram nas delegações legislativas, né, fixar a remuneração dos próprios vereadores, secretários, prefeito, vice-prefeito, autorizar o prefeito a se afastar, né, quando essa ausência exceder a 15 dias. Então, tu cuida, né, esse exceder, porque são 15 dias. Convocar secretário, titular de autarquia ou outro cidadão para que pessoalmente preste informações, mudar temporariamente a sede, como eu já te falei, da posse ao prefeito, conceder licença ao prefeito, criar comissão parlamentar de inquérito. Cuidado, a comissão parlamentar de inquérito, que lá quando eu te expliquei sobre as comissões permanentes, ela é uma comissão temporária, ela não é permanente, e ela tem um prazo determinado, porque ela vai apurar um prazo e depois disso ela vai encaminhar
as questões que ela levantou, averiguou através de relatório para o Ministério Público, que é quem vai promover a responsabilidade civil ou criminal dos infratores que foram levantados, tá bem? É competência exclusiva da Câmara fixar o número de vereadores, conhecer a renúncia tanto de vereadores quanto do prefeito e do vice, julgar as contas do prefeito, né? Autorizar referendo e plebiscito, assim como convocar para esses atos também, tá ok? Então, pessoal, em relação a isso, então, só para te ter uma ideia, né? A Lei Orgânica do Município de Gramado, ela vai trazer muitos contornos relacionados ao poder legislativo. Eu te falei, eu fiz um aparato, né? Quando eu vou tratar dessas leis, eu gosto de conversar como se eu tivesse, né, sentado contando uma história para ti. Eu acho que assim fica mais fácil, né, de tu entender e também de tu guardar aí para tua prova, para aquilo que tu tá precisando dessa lei, tá bem? Por fim, não esqueça que o processo legislativo, ele compreende a elaboração de emenda à lei orgânica, lei complementar, lei ordinária, decreto legislativo e resolução, e que, né, além disso, nós vamos ter, dentro do regimento interno, ou seja, atos da Câmara em sua especificidade, né, legislativa, resolução, indicação, moção, requerimento, ofício, né, e recursos, tá bem? A lei orgânica do município, ela pode ser emendada mediante proposta, e esse é um ponto que cai bastante também. Então, quem é que pode fazer essa proposta? O vereador, o prefeito e os eleitores do município, tá bem? Se forem os vereadores, tem que ser subscrita por, no mínimo, 1/3 dos seus membros. Agora, se for por eleitores do município, tu cuida que não são habitantes, são eleitores, tem que a proposta ser subscrita por, no mínimo, 5% dos eleitores aí do município. E como é que vai ser votada? É uma das questões que mais caem, essa proposta de lei orgânica. Então, ela vai ser apresentada, vai ser protocolada, vai ser discutida, e para que ela seja aprovada, ela tem que ser discutida e votada, então, em 2 sessões plenárias, com um intervalo de 10 dias entre uma e outra, e aprovada por 2/3 dos seus membros, tá bem? Então, isso tu tem que guardar, tá bem? Então, votada em 2 sessões, com intervalo de 10 dias entre cada uma delas, e aprovada por 2/3 dos seus membros. Eu espero que tu tenha conseguido, então, compreender um pouco mais, né, essa legislação. Eu sei que é uma legislação que, às vezes, é um pouco difícil para quem não está acostumado, né, a estudar ou a ver esse tipo de legislação. Eu te convido também para estar se inscrevendo no nosso canal, indo até o Instagram, seguindo a gente por lá, @professora Karina Artêncio. Nós que estamos começando esse trabalho que visa auxiliar, então, aí, e preparar vocês para os concursos públicos e demais estudos, tá bem? Muito obrigada, até uma próxima. Tchau, tchau.